Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar uma live hoje com o professor Denis. Já deve estar entrando aí. Denis Xavier. Olá, vou dar boa noite para o pessoal. Inácio, pessoal começando a entrar. Anne, Beth. Muito legal. Que bom que vocês conseguiram entrar, porque hoje tá complicado aqui em Curitiba, né? Com essa chuva, com esse temporal enorme, é, e muita gente sem energia, né? Então, a coisa não tá muito boa aqui em Curitiba. Mas ainda bem que deu para fazer. Legal, o professor Denis está. Boa noite. Olá, tá conectando, boa noite. Yara, Tudo como você bem? tá, meu bem? Vocês estão debaixo de Tudo uma bem. tempestade aí, hein? A coisa foi feia aqui em Curitiba, hein? Foi muito feia. Até me alertaram aqui, falaram, Indiara, 500 mil pessoas, metade de Curitiba tá sem energia. Não sei se o pessoal vai conseguir. Uhum. A coisa foi um temporal muito forte aqui. Então o pessoal tá. Tem muita gente sem energia, sem internet. Aqui no meu prédio mesmo, minha vizinha acabou de me falar, Indiara, da Copel e da TIM não tem internet. Falei, ainda bem que a minha é da Claro que tem. Eu, antes de entrar, recebi alguns vídeos daí, falei, nossa senhora, mas que negócio Aham. assim, brutal, Foi. brutal. Você viu o destelhamento, né? O negócio não tá fácil aí pra Foi. vocês, não. Teve um que foi aqui do lado da minha casa, num condomínio do lado aqui. Foi assustador mesmo. Eu não estava em casa, eu estava no escritório, fui meu último dia devolver as minhas coisas no escritório. E aí de tarde eu estava vindo para casa e falei com a minha mãe. Daí minha mãe falou: Indiara, não vai, espera mais um pouco, porque a coisa está feia, é perigoso. Aí eu fiquei mais uma hora esperando e acabei não vendo a tempestade mesmo. Yara, que bom falar com você, Mas finalmente, um prazer, viu? igualmente, eu que fico, inclusive, surpresa. Acho que a primeira pergunta que eu vou fazer, porque, ó, eu te acompanho aí já tem um tempo, aí eu assisti aquela aula com a Lara Stenuck lá, Tá da lá. Ayn Rand, que eu gosto muito. E, pô, sensacional, foi muito legal. E a minha surpresa, quando eu compartilho o teu story, e você conversando comigo, eu falei, como assim? Da onde que ele me conhece? Ele já me acompanha? Então, primeiro eu ia te Claro, perguntar claro. isso, assim, se você já me acompanha, né, da campanha passada, enfim, como Foi que da foi isso? campanha passada. Da campanha passada, eu Legal. acho que a gente acabou se juntando muito, né? Assim, o pessoal com uma pauta liberal, o pessoal com uma esperança de uma reconstrução ou de uma reproposição de caminho para o país a partir de uma pauta liberal. Então a gente acabou meio que se unindo. E eu me lembro de ter, acho que assim, eu não sei os termos técnicos, eu curti a sua página, falei, nossa, essa menina faz um trabalho muito legal. E daí no Legal. Facebook também, eu dei um tempo no Facebook agora, porque eu tô Pois assim, é, você falou? pô, você fica tão focado em rede social que aí eu parei você para de escrever, para de dar aula, para com tudo que realmente importa e vai deixando só para as diversões, né? Porque isso aqui para mim é Não, diversão. tem hora Aí, que eu acompanho você e o Rodrigo Marinho, eu falo, o que esses caras, eles, 24 horas, como que eles dão conta? não dá, não dá, porque senão você vai entrando numa neurose de presença na rede Pois social. é. Agora, a parte boa aqui é que em 10 segundos você vai lá, faz, manda uma mensagem, comenta alguma coisa, volta para o trabalho. Mas eu tava muito em rede social, eu tava lá com o Facebook ligado também. Falei, não, deixa eu ficar um pouco mais no Instagram, depois eu volto Daí para focou lá. no Instagram. Pois é. A E bom gente que que é eu falo. político tenta dar um pouco. Tá Claro, em todas, né? Agora até tem o claro. TikTok, essas coisas modernas. Mas É, não é fácil. Confesso que não é não. fácil. Não é mesmo. Mas assim, então eu tô dando uma segurada. Tipo, Twitter, essas coisas, para mim é muito de gente louca. Eu tentei ficar uma semana no Twitter. Aí eu falei, cara, o povo se xinga o dia inteiro. Assim, é maravilhoso, mas o povo se xinga o dia inteiro. Então, pra xingar, eu sei lá, vou aqui pra praça, fico xingando as pessoas. Não curto muito, Não, não. e como que as pessoas conseguem, né? Porque o Twitter eu acho que você tem que estar o dia inteiro ali, né? Online, né? Eu comecei também, falei, não, eu não dou conta de ficar tanto assim e não, Eu não também, dou. lá eu evito.
Pois é. Mas, pô, muito legal. Então, fico muito feliz aí de estar tendo essa conversa com você. Espero. Bom, para começar, né, eu até falei, né, para você, falei, pô, a gente escolheu um tema, né, vamos pensar em algum tema e tal. Aí depois eu falei, pô, que tema chato, né? Todo mundo tá falando de pandemia e não sei o quê. Aí eu vi você falando sobre livro de criança. Eu tenho um filho, né, de 7 anos, o Luigi. Ah, legal. Aí eu vi você falando dessa questão de leitura, de incentivar a leitura. Então, Sim. falei, pô, tem vários outros assuntos legais, né? Mas que, na verdade, o pessoal me pergunta muito sobre essas coisas. Assim, essa questão dos livros é maravilhoso, porque as mães, os pais ficam muito preocupados com coisas do tipo: que livro eu dou para o meu filho ler? Eu recebo muita mensagem assim: professor, meu filho tem 6 anos, tem 10 anos, que livro você sugere e tal? E aí eu digo sempre que nessa idade, menos preocupação, menos preocupante, né, é o livro que ele vai ler, e mais preocupante é o fato dele ser exposto à ideia da literatura. Sim. Então, tem muito pai e mãe que quer que os filhos leiam, mas eles mesmos não leem em casa. Quer dizer, não tem o mínimo de interesse em pegar, sentar numa poltrona e folhear um livro. E menino é arrastado pelo exemplo. E, por outro lado, não tem livro em casa. Então, assim, mas que livro? Pô, livro de qualquer coisa. Eu me lembro eu fui criado na minha tenra infância com almanaque da Mônica, gibi Mônica, você falando? Imagina. Aí, mais adolescente, eu fui ler Conan o Bárbaro. Eu tinha a coleção completa de Conan o Bárbaro. Então, as pessoas ficam assim: será que já é para ler Hayek? Será que já é para ler o Matheus aqui, ler o Parmênides de Platão? É que seu filho pule da ponte com 12 anos, né? Então, não precisa de nada disso. Tem que expor e deixar o pau quebrar. E ele vai se encontrando. Sim, com certeza. Eu tento fazer isso, né? Eu acho que meu filho lê bastante. Eu até falo que nessa época de pandemia eu só me preocupo tanto com a escola, porque ele ainda ia para o primeiro ano, na verdade, mas assim, ele já é alfabetizado, já lê tudo, e a gente lê bastante em casa também, e ele lê todo dia antes de dormir, enfim, a gente lê junto, e aí eu não me preocupo porque ele tá sempre lendo, tá sempre exercitando, então acho que não vai ficar tão parado assim, né? Porque aquelas aulas online é difícil pra caramba, é um desafio enorme. E não precisa ser literatura em sentido formal. Hoje eu percebo isso. É claro que enquanto você está vivendo aquela situação, você não imagina o efeito que isso vai ter na sua vida. Meu pai sempre teve em casa, eu acho que isso é uma coisa legal, ele sempre teve em casa um espaço de escritório, que era aquele espaço onde ficavam os livros, onde você ia para ler, onde você ia para fazer o famoso dever de casa. Então você tinha ali uma espécie de santuário. Tem que ter um cantinho em casa para isso. E, às vezes, eu não queria estudar a matéria da escola. Então, eu não quero fazer esse dever de matemática chato pra caramba. Mas eu olhava para a estante até para tentar enganar meu pai, porque eu achava que eu estava enganando ele, né? Tava aquele tanto de livro na estante, eu falei: eu vou pegar esses livros, que são muito legais, e vou começar a lê-los. E não vou fazer a tarefa, mas eu tô lendo, então meu pai vai gostar. E ele, de fato, gostava do fato de eu estar lendo. Isso molda uma vida, isso molda o apreço, né? Eu tenho até hoje memória olfativa dos livros que eu lia na idade do seu filho. Então, quer dizer, aquele cheiro da página, aquele cheiro do papel, né? Do livro, às vezes, que já não estava tão novinho assim. Então, era um negócio Monteiro Lobato, né? Um negócio fabuloso. Sabe que você tá falando aqui, aí eu fico só refletindo, né? Porque eu não, até antes da pandemia, eu não tinha nenhum espaço para trabalhar ou para estudar em casa. Então, aí, mas eu tinha o quarto dos jogos lá, né? O quarto com as tralhas, assim, eu tenho o terceiro quarto. E aí, na pandemia, como eu fiquei trabalhando só de casa, então a gente tá na empresa 3 meses trabalhando de casa, aí foi quando eu resolvi organizar o negócio direito, assim, e comprar um móvel, e a mesa eu tinha, mas estava desmontada, aí montei a mesa, falei, cara, tem dias que eu fico o dia inteiro dentro desse quarto, das 8 da manhã às 8 da noite. Tem que ser um lugar agradável, né? E agora eu tô refletindo sobre exatamente o que você falou, colocar uma mesa para o Luigi, para ele ficar do meu lado, enfim, para quando ele for estudar a questão de livros, a minha estante é pequenininha aqui, ali ainda, mas tem a Revolta de Atlas lá, que eu ainda quero ler.
Opa, deu uma pois é. Pois é, mas porque eu Você sempre. voltou, pronto, você voltou. Voltei, deu certo. Porque eu falo que a minha mãe, ela lê muito também, talvez por isso também eu gosto de ler, e ela, só que ela teve muitos livros, né, foi acumulando muitos livros, e ela é alérgica, daí ela, chegou uma hora que ela doou todos os livros, porque estava dando muito alergia e tal, doou para uma biblioteca. Aí ela sempre tem o costume agora de assim, ela compra um livro, lê e dá para alguém. Compra um livro, lê e dá para alguém. Não acumula. E eu também comecei a fazer isso, aprendi a fazer isso. Então eu leio, dou para alguém, aí gostei muito, compro mais um, dois e dou. Só que eu tinha muito pouco livro em casa e também comprando, tipo, no Kindle. Eu sempre prefiro comprar online, é mais barato, não ocupa espaço. Só que aí, de uns tempos pra cá, eu comecei vou organizar um pouquinho, vou ter alguns e tal. E tem um outro aspecto que é importante, né? Então, tô refletindo sobre isso agora. Como você tem um filho pequeno e tal, é legal deixar alguma coisa. Mas eu, por um tempo na minha vida, eu comecei a acumular livros. Aí até os amigos falavam, assim, eu me lembro de uma amiga numa cidade próxima aqui, eu te perdi, Diário, não sei se sua câmera inverteu. Eu tô escutando, mas... Pronto. Voltou. Aí, numa cidade próxima aqui, ela Denis, meu pai faleceu, ele tinha uma biblioteca maravilhosa, se você quiser, pega que é a sua. Eu fui lá, o cara tinha preciosidades, eu levava tudo para casa. Então, eu cheguei a juntar, sei lá, 5 mil livros em casa. Depois, eu absolutamente desisti disso e falei, não, eu vou só ficar com o essencial e vou distribuir esses livros. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque as pessoas têm acesso, o livro tem vida própria, vai para quem está interessado em outras leituras. É legal fazer isso. Eu sou adepta dessas. Eu sou dessas aí. É uma boa. Mas legal. O pessoal até tá comentando ali, eu até tava tentando olhar. O cara falou que você não dorme, não come, não vai banheiro dentro, sai de uma live e entra na outra. Pois é, eu comecei a dar uma olhada ali e falei assim, será que tem muita live esse horário, né? Daí eu olhei, daí entrei, tem na LVM, entrei, tava você lá. O Alex Catarino é um dos editores da LVM, é o editor-chefe da LVM, que é uma que legal. E a gente tá fazendo uma live agora falando sobre um lançamento da LVM, que legal. É do Mises, o governo onipotente, e estava trocando uma ideia, e eu falei, olha, pessoal, tem que sair daqui que já tem uma live para enviar agora, nesse momento. Já tem outra, pois é. Me enchendo as paciências. Pois é. Legal. Mas, Denis, vamos conversar um pouquinho, então, sobre o tema da live, né? Até aqui no Paraná, como eu comentei com você, a gente está bem nesse estágio, né? Hoje, agora há pouco, no final do dia, o governador do estado, Ratinho Júnior, que até então estava muito, como eu disse, tem algumas pessoas que chamam ele muito de isentão, né? Que o cara não aparece, muito quietão na dele, enfim. Só que aqui no Paraná, né, em Curitiba e no Paraná, os casos do coronavírus têm aumentado nos últimos dias. Então o pessoal está realmente com medo e aumentaram as restrições, né? Então, restaurantes não tinham vários restaurantes abertos, agora não vão poder, só por delivery. Só entrega, supermercados também, só de segunda a sábado, com horário restrito, restrição em shopping centers, academias, então aumentaram bem mais as restrições, né? Aqui no Sul, a gente estava numa situação melhor, né, do que o resto do país, né? Menos pior, né? Até alguns dias atrás, mas as coisas começaram a piorar, até porque com a chegada do inverno, umidade, chuva, né, e essas doenças respiratórias aumentam e o risco do coronavírus também. Então, ou seja, uma interferência maior do Estado, né, na vida das pessoas. E é uma discussão que a gente sempre está falando. Tem a questão até da lei seca também, pelo que eu vi também, já tinha colocado depois, horário restrito, enfim, para comprar bebida, né? Não sei o que vai isso interferir no coronavírus, mas enfim.
E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? O que você acha disso, né? Tem uma discussão, até também na semana passada a gente falou sobre a questão do lockdown em Curitiba, então o prefeito também ameaçou decretar o lockdown uma semana atrás, aí a gente lançou uma discussão, perguntando o que as pessoas achavam, muita gente contra, muita gente a favor, eu lembro de uma pergunta que foi exatamente nesse sentido, assim, né? Mas você não é do Novo? Vocês são liberais, o liberal não tem que ser contra a interferência do Estado, então agora você quer que o Estado interfira, enfim, qual que é essa questão, como que você vê essa questão, né, que a gente está discutindo tanto, né? Enfim, eu tenho minhas opiniões também, mas queria que você falasse um pouquinho assim dessa reflexão para a gente. Tá. Na verdade, eu nunca tive a oportunidade para tratar desse tema especificamente nesse recorte que você propõe. É uma coisa assim, que eu trago para mim, basicamente porque é um tema diante do qual as posições são muito apaixonadas, né? As posições são muito tendem a ser vistas com uma certa radicalidade. Veja, vamos lá. É bem isso que você está falando. Agora que você falou, é isso mesmo. Nas respostas, geralmente as respostas são apaixonadas pelos dois lados, né? Então, tanto assim, sim, tem que ter lockdown porque as pessoas não respeitam, então tem que mesmo trancar tudo, não sei o quê. E ao mesmo tempo, do outro lado também, né? As pessoas que realmente não querem, eu acho até que é um pouco mais sensato, mas são apaixonadas pelos dois lados. Eu tive O meu pai, ele é um astrônomo amador e um apaixonado por ciência. Então a gente estava falando de influência de pai, influência de livro, influência dessas coisas. E eu sou fortemente influenciado por uma visão científica ao tratar desses temas. O que eu, Denis, vejo diante desse quadro geral? Nós estamos enfrentando uma pandemia com características muito próprias, com características singulares, e com informações ainda muito incompletas diante do que seja realmente, o filhote está aí. Aqui, quem fala oi não para o pessoal. Olha o responsável por tudo aí. Beijão, cara. Então, com informações ainda muito pouco precisas sobre o que de fato seja ou deixa de ser, os modos de contágio, etc, etc. Outro dia eu vi numa entrevista muito sensata de um professor brasileiro que ensina na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ensina exatamente infectologia. Então vamos lá, algumas pessoas falam assim, é absurdo, porque a OMS, e olha, já vou deixar claro, eu por mim, a OMS tinha que ser fechada, acho uma porcariada, acho um lixo centralizado, então não é a questão de concordar mais ou menos com a OMS, eu estou falando de ciência. A OMS num dia disse assim, olha, não precisa usar máscara, não é necessário, vamos manter um procedimento assim, lave as mãos, etc, etc. Só que no mundo da ciência, o mundo da ciência não é o mundo da religião. Não é você diz uma verdade absoluta na segunda-feira e na quarta-feira, contra qualquer evidência, você mantém aquela posição porque ele é um dogma religioso. Não. Cientistas viram, no decorrer da evolução da doença, que usar máscara passa a ser uma coisa importante. E não deve surpreender o homem de bom senso se amanhã, com o avanço da pesquisa sobre um vírus praticamente desconhecido no mundo, eles descobrirem assim, olha, não, a máscara não é realmente tão importante assim. Então, esses ajustes, eles são próprios da natureza da ciência. E isso não deve nos deixar indignados, não deve nos deixar chateados. Os caras estão fazendo o melhor que eles podem. Só que, de modo geral, o que a gente vivencia é a procura do viés de confirmação. Aqueles que são a favor de um lockdown, do uso absoluto da máscara imposto a todos, vão buscar cientistas no submundo da internet que vão apoiar isso. E os que são contrários vão buscar cientistas no submundo da internet que vão comprovar isso. Os gregos dizem que, em geral, a verdade se encontra no meio, né? Que se encontra numa justa mediação entre os extremos. E eu, no momento, vejo assim. Eu apostaria, em vez de baixar normas proibindo, por exemplo, estava agora na live com um amigo meu na LVM, ele disse que lá na região dele, Cachoeira Paulista, o prefeito estabeleceu modos de você caminhar pela calçada. Então, um que vai pela direita, o outro
pedestre tem que dar seta para não sei onde, tem que virar. Nossa! É uma aventura dos totalitários, né? Dos pequenos ditadores que foram surgindo pelo mundo, diante de uma situação que demanda cuidado, demanda atenção, demanda bom senso, mas eu apostaria muito mais na instrução. Por que eu digo isso? A liberdade, ela não é um valor absoluto. Olha que você está ouvindo isso de um liberal com o pé no libertarianismo. A liberdade ela não é um valor absoluto. O que relativiza a liberdade? A responsabilidade. Ou seja, eu posso quase tudo. Eu só não posso aquilo que coloca em risco a própria possibilidade da liberdade subsistir. Ou seja, eu não posso fazer uso da minha liberdade para jogar um cimento sobre a possibilidade de o outro usufruir da sua própria liberdade. Eu sou um otimista contumaz, né? Eu sou um otimista contumaz. Então, em vez de dizer assim, você é obrigado a usar máscara, você é obrigado a usar luva, você é obrigado a andar desta forma ou daquela outra forma, eu diria, cada um se responsabilize pelos seus atos a partir de um instrumento de ilustração e esclarecimento sobre o que acontece. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você vai sair, por favor, use máscara, porque as informações que a ciência traz hoje indicam que isso seja um elemento importante para evitar a disseminação do vírus e assim por diante. Aí você vai dizer assim, mas há pessoas que não obedecem. Sim, há jornalistas que são boçais, há motoristas que dirigem alcoolizados, há pais que abusam sexualmente dos seus filhos, há canalhas professores, há gente imbecil, juiz de direito, em todas as áreas. Esses caras não podem pautar toda uma coletividade. E não é por causa da lei, às vezes, que ele vai obedecer, na maioria das vezes, esse tipo de gente que faz coisa errada. Né? Aqui em Curitiba também, logo no início da pandemia, teve um caso meio emblemático, que foi, assim, num supermercado, bem no início, usar máscara. Aí, um cliente, enfim, foi para o supermercado e não deixaram ele entrar e... a moça do supermercado, aí o segurança veio e começaram a brigar e o cara tava armado, não sei, agora não lembro exatamente se pegou a arma do segurança, enfim, eu só sei que o cara atirou e matou a moça. Você viu? É muito triste, né? Mas, enfim, só que assim, daí você pensa assim, cara, você tá no mercado, se o cara chega e não quer usar, tipo, se tá todo mundo de máscara, se o cara vai entrar lá, tipo, ele não vai pra ele, enfim, né? Agora, tem uma outra coisa. Já existe lei para isso. Um sujeito que está contaminado e sai sem máscara, e se o estabelecimento o pega, por exemplo, com febre ou com algum tipo de alteração, nós não vamos conseguir salvar o mundo. Não existe bala de prata para esse problema. Não existe bala de prata para esse problema. O que nós estamos falando aqui é discutindo o que seria um mal menor. Né? Sim. Menor. Nós começarmos a aceitar que prefeitos e governadores simplesmente tomem conta da nossa vida como pequenos ditadores locais, ou vamos trabalhar com esclarecimento da população a partir de informações cientificamente válidas. Portanto, eu não estou dizendo, eu acho que o presidente joga muito mal o papel dele. Ele tem total direito, enquanto pessoa física, de falar assim, não quero andar com máscara. Só que aí o sujeito, um presidente da República, ele é uma instituição. Amanhã, quando o Bolsonaro sair da presidência, ele volta a ser só o Bolsonaro. Agora ele é o presidente da República. Então ele pode muito bem agir em conformidade, inclusive, com o Ministério da Saúde dele, porque até então ele vem agindo em desconformidade com o próprio Ministério da Saúde dele, que, aliás, não consegue encontrar um médico de boa reputação para assumir essa vaga. Então você precisa de alguém que aceite. Nem o ministro da Educação, né? Tá difícil. Nem o ministro da Educação. Não, vai chegando um ponto que tá assim, cara, eu vou lá me queimar pra quê, né? Então, assim, com todo respeito ao bom serviço que esse governo faz em outras áreas, então a gente, né, que eu reconheço, acho que o Guedes, com alguma dificuldade, faz um bom trabalho, infraestrutura, com alguma dificuldade, faz um bom trabalho, mas tem essas loucuras. Então, o que me preocupa é a ação tirânica de governantes locais sobre as liberdades do indivíduo. Aí o Caioia, que do jeito que está escrito aqui, desculpa, e os que não respeitam. Exatamente, você tem aqueles que não respeitam,
e que vão continuar não respeitando porque pensam que a liberdade é um bem absoluto quando não é. Agora, o que eu estava te dizendo para concluir. Se comprovado que o sujeito está contaminado e saiu sem máscara, saiu sem proteção e saiu com a possibilidade real de contaminação, mas o grande problema da doença é que há pessoas contaminadas que não, vamos sabem. Dizer, não sabem disso, mas ele responde. Ele responde. Existe um processo judicial para quem faz isso, ou seja, a ideia da liberdade carregando responsabilidade. Mas, novamente, não existe uma solução última para esse problema. É sempre uma solução possível num dado momento no momento em que nós nos encontramos. Na minha modestíssima opinião, Mas é verdade, eu concordo com você. Também acho que, como você falou, geralmente está no meio ali, né, a solução. O problema é quando você tem muita restrição, aí qualquer coisa que você faz parece que você está cometendo um crime, né? Que nem agora, né? Reunião de pessoas. Às vezes, eu moro sozinha, tô sozinha aqui no sábado, eu vou jantar com a minha vizinha que mora sozinha. Só que aí a gente já não pode. Será que a gente está fazendo alguma coisa certa? Será que está errado? Será que estamos cometendo um crime? E aí o que eu falo é isso, né? Quando você restringe demais, eu entendo que aqueles que já não respeitam vão continuar não respeitando. E aqueles que seguem as regras que são os mais prejudicados. Você tem um presidente da República que faz isso. Você tem um presidente da República. Você tem ministro de Estado, até ontem, o ministro da Educação, que faz isso. Então, acho que um grande problema do brasileiro é o seguinte, ele pensa assim. Isso aconteceu há algum tempo, eu acho que foi com a esposa de um deputado, com a esposa de um senador. Ela passou num estacionamento, machucou a perna, num engate. Sabe esses engates assim que o cara coloca carrinho atrás do automóvel e tal? Machucou a perna. Imediatamente votaram uma lei para proibir os engates no Brasil que não fosse com tais e tais características do Inmetro, não sei o quê. Porque a esposa de um parlamentar, de um deputado ou de um senador, sofreu um acidente. Machucou a perna. Por causa de uma coisa que é única, singular, que diz respeito a um pequeno grupo de pessoas, todos nós pagamos por essa farra. Muito antes da máscara ser obrigatória em algum lugar, eu já via muita gente andando de máscara. Muita gente andando de máscara. Porque as pessoas se preocupam, né? Claro, eu não quero adoecer meu pai, eu não quero adoecer minha avó, eu não quero adoecer aquela pessoa que mora comigo. Então eu vou usar, porque está no meu interesse. Isso é autointeresse. Não é altruísmo, não. Vamos pensar no mundo, todos de mãos dadas, em nome de Jesus Cristo. Não, isso é interesse pessoal. Isso é interesse de quem tem parente em casa, de quem tem filho, de quem tem mãe. Então, trabalhar no esclarecimento, em vez de tudo virar motivo de lei, tudo virar motivo de proibição, tudo virar motivo de fim das liberdades individuais. Cara, isso é de matar. O que virou o Brasil nessa farra, enquanto a gente está falando aqui, acabou de passar a PL da fake news. Ou seja, você pega um filho da mãe que solta hashtags falsas por meio de computador, quem vai pagar por isso? Todos nós. Cara, não, você tem que pegar esse que está fazendo o errado e colocá-lo para responder, eventualmente, colocá-lo para, né, de alguma maneira, responder por isso. Agora, não, todos nós vamos pagar. Está tudo proibido, não pode ir para a praça, não pode tomar sol, não pode caminhar. Não tem o menor sentido, na minha opinião, obviamente. Não, eu concordo totalmente com você, e por isso que eu acho que é importante, né, enfim, defender a sardinha para o nosso lado, mas assim, ter pessoas que falam sobre isso, que falam sobre liberdade, que falam sobre... que tentam, né, eu acho que conscientizar, não sei se é a palavra certa, mas, né, falar sobre isso para que mais e mais pessoas reflitam sobre isso, né? Sim. Eu, além também de, enfim, me interessar por política e tudo, eu sou conselheira fiscal do meu prédio, meu condomínio. E no começo pensei, meu Deus, né, mais uma coisa, mas eu acho tão importante falar... Comunista, controlando a vida dos condôminos. Não, e além de estar no condomínio, além de conselheira do condomínio, você não vai acreditar, eu sou conselheira do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, que é um órgão também de classe, né? Enfim. Mas assim, mas aí, antes de entrar, né, eu já falo, no CRC eu já falei, ó, cuidado que eu sou meio contra a obrigatoriedade de conselho, enfim. Aí o senhor que me convidou já falou, não, Indiara, a gente precisa mesmo de gente diferente, que pensa diferente, vamos lá, tal. Eu falei, então beleza.
E eu acho que é importante justamente para falar sobre essas coisas, por exemplo, no condomínio mesmo. Quando começou a quarentena, aí o síndico, toda vez que ele vai fazer alguma coisa diferente, ele chama o conselho, isso eu acho legal. E aí ele começou, não, vamos restringir isso e aquilo, e a maioria das pessoas é muito, não, regra, vamos restringir. Aí, se não tem alguém lá que fala sobre liberdade, gente, é exatamente o que você está falando. As pessoas têm que, por exemplo, o uso de máscara. Queriam colocar multa dentro do condomínio se a pessoa não está usando máscara. Tipo, se eu vou na garagem pegar um negócio e esqueço da máscara, não encontro com ninguém, eu vou ser multada dentro da minha casa. Não tem lógica, né? Mas aí, se não tem alguém para falar isso, para dizer, enfim, né, vamos ter bom senso, vamos incentivar, vamos colocar no elevador, se a pessoa não cumpre, a gente chama atenção, tá, mas não tem lógica multa, né? Aí as pessoas começam a refletir, realmente, bom senso e tal, e aí a gente tentar mudar no longo prazo, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Da mesma forma que na política, em órgãos mais elevados, né? Eu acho que no dia a dia, nas coisas do nosso dia a dia, né? Eu estou ouvindo aí no resto, acho que você voltou. Pronto. O coletivismo, as teses coletivistas, estava falando sobre isso na live anterior, elas têm um apelo emocional muito grande. Elas têm um apelo emocional muito grande. Essa ideia de que nós vamos resolver, com base na nossa visão messiânica de mundo, todo o resto, obrigando as pessoas a agirem à revelia das suas vontades e dos seus interesses individuais. Só que as grandes tragédias políticas, as grandes tragédias de natureza político-filosóficas que nos trouxeram até o século XXI e que marcaram o século XX com grande violência, com grande opressão, derivam exatamente de modelos coletivistas de ação. Então, se nós não começarmos a apostar na ideia de um individualismo que carrega responsabilidade por um lado e autointeresse do outro, a coisa basicamente não vai avançar e nós vamos continuar nas mãos de pequenos ou maiores tiranos, pautando o que nós devemos ou não devemos, podemos ou não podemos, até o que nós queremos ou não queremos fazer das nossas próprias vidas. Então nós chegamos ao cúmulo, por exemplo, no estado onde meu pai vive hoje, lá no Espírito Santo, a gente fala assim, olha não, eu quero salvar a sua vida. Eu vou proibir o sal de mesa no restaurante. Fala, mas peraí, eu não tenho o sacrossanto direito de me arrebentar comendo sal? Tenho que ter. E na hora que bater uma doença, bater os resultados dessa minha ação, que eu me responsabilize por isso. Mas essa ideia de salvar o outro dele mesmo é uma coisa grotesca, causa das maiores distorções em regimes totalitários, em regimes fascistas, em regimes estatizados. Então, esse momento é um momento muito importante para o discurso da liberdade, para que a gente não se entregue ao que é sentimentalmente interessante, mas racionalmente muito deletério. Então, eu vi agora uma fala do Paulo Guedes sobre isso. Por que o socialismo, que é um regime coletivista, toca tão facilmente o coração das pessoas? Porque ele é emocional. Porque ele é emotivo. Ele promete as coisas de tal maneira, deixa que eu resolva a sua vida, que para você converter alguém para o socialismo, bastam 5 minutos. Para o liberalismo, você precisa de alguns anos. Porque você precisa que o cara saia de uma visão intuitiva da realidade e comece a elaborar melhor os conceitos. E pense naquilo que realmente conta em médio prazo, aquilo que entrega resultado. Ora, se eu fosse analisar as coisas pela intenção que elas têm, eu mesmo seria um comunista. Porque do ponto de vista da promessa, é maravilhoso. Bonito, muito bonito. O que entrega é fome, desgraça, tristeza, tragédia, peste. É o que entrega. A estatização entrega isso. Mas, de novo, a gente não está falando de um regime ruim versus um regime perfeito. Nós estamos falando de um regime ruim versus um regime melhor, que é menos problemático em relação àquilo que entrega, aos seus resultados. Roberto Campos, e aqui eu finalizo essa fala, Roberto Campos tem uma frase fantástica, ele diz assim, o mundo não será salvo pelos caridosos, mas pelos eficientes, pelos eficazes. Então parar de olhar as boas intenções, não deixa que eu vou, todo mundo está proibido de sair de casa.
Mas por que você está fazendo isso? Não, porque eu quero te salvar de você mesmo. Vai que você comete um deslize. Deixa o cara pagar por isso, cada um se responsabilizando por si. Com certeza, com certeza. Eu vi essa frase, você postou esses dias atrás, acho, né? Adoro. E é sensacional. E é essa questão, né, para mim, aquele ditado, eu sempre pensei nisso, de boas intenções o inferno tá cheio, né? É o que mais se aplica para os defensores do comunismo, do socialismo, enfim. Eu acho que eu descobri isso muito cedo, até por uma curiosidade, meu primeiro curso superior, sabe que eu até, ó, eu ia conversar com você, até peguei um livro aqui, ó, que foi da minha faculdade, Os Clássicos da Política. Eu tenho um e o 2. Pois é. Organizado olha lá. Eu comecei a ler em Diara 2001. O primeiro curso que eu comecei a fazer foi de Ciências Sociais, aqui na Federal. Então, eu falo que eu já gostava de Sociologia, Política, né, desde a época do colégio. Aí, claro que no colégio a gente tem aqueles professores de História, Geografia, envereda assim, para o socialismo. Aí eu fui fazer Ciências Sociais. E logo no início, eu acho que antes até de eu entrar na faculdade, eu já comecei a questionar, enfim, será que tá certo isso mesmo? Eu me lembro de uma vez que eu vi uma reportagem da Veja sobre os Estados Unidos. E aí eu li aquela reportagem inteira. E os Estados Unidos eram tudo que há de ruim no mundo, né? É o mal, né? Aí eu li tudo aquilo, eu falei assim, mas para eles serem tão bons assim, deve ter alguma coisa de bom, né? Que eles fizeram. E daí eu lembro que eu comecei a questionar, enfim, o socialismo, as ideias de esquerda, assim, graças a Deus, então acho que foi bem pouco tempo, assim. E aí por isso que eu cheguei. Você sabe que eu acho que eu cheguei ao pensamento liberal, libertário, por causa do esporte. Eu acho que existe uma origem nisso. Eu fui nadador profissional durante muitos anos. Sério? Que legal. Eu também já nadei bastante. Você foi muito nadadora? Legal. Meu pai eu competi na adolescência. Legal. Meu pai foi campeão brasileiro e muito molequinho ele me colocou na piscina. E uma coisa que eu aprendi ali é o seguinte: se você não se responsabiliza pelo seu destino, não dá para sair culpando o mundo por conta daquilo que você faz de você mesmo. Um dia eu estava vendo uma palestra, eu não lembro era de um preparador físico, bastante celebrado, cujo nome agora eu não vou me lembrar. Mas ele falava o seguinte, assim, na palestra, né? Tinha muita gente, ele falou assim, olha, eu conheço pouquíssimos de vocês que estão aqui, há centenas. Mas eu vou dizer uma coisa que diz respeito a todos vocês. Aquilo que você olha no espelho, gostando você disso ou não, é o resultado das suas escolhas. Do que você comeu, de como você dormiu, de como você viveu, etc, etc, etc. Tirando algum eventual acidente que você sofreu, que não estava sob o seu domínio, mas todo o resto que estava sob o seu domínio, você é a representação física das suas escolhas. E para não dizer a representação mental de tudo aquilo que você fez. Parece que essa ideia machuca almas muito sensíveis que buscam amparo em pautas messiânicas, pautas ressentidas, dolorosas. Para poder culpar os outros claro. Em relação às próprias escolhas, os resultados que a pessoa chegou, né? É exatamente isso. Se torna muito mais confortável. Immanuel Kant tem um texto que ninguém deveria morrer sem ler esse texto. É um textinho de jornal, é um texto curto, chamado O que é o Esclarecimento. E nesse texto ele fala assim, o que nos impede? O que é o esclarecimento? E é um texto de acesso livre, tem aí várias traduções na internet. E nesse textinho ele fala assim, o que é que nos impede de agir como indivíduos maiores intelectualmente? Porque há um momento na vida que nós precisamos ser tutelados. O seu filho está com 7 anos, ele precisa ser tutelado. Ele não vai chegar em você e falar, mamãe, quero fumar. Você fala, ok, meu filho, a liberdade é sua, você faz de você. Não, você tutela, você vai dizer, não, você não vai fumar. Então você manda nele. Agora, chega um determinado momento da nossa vida que a tutela já não é mais necessária. E daí nós caminhamos para a maioridade intelectual. No entanto, algumas pessoas, mesmo atingindo a maioridade intelectual, a possibilidade da maioridade intelectual, abrem mão disso. Por preguiça, Kant vai dizer, por preguiça e por covardia. A preguiça e a covardia, vai dizer o Kant literalmente,
são as causas de tantas pessoas que já poderiam ter atingido a maioridade preferirem se manter menores, submetidos aos desígnios dos outros. E aí ele fala assim, ó, desce do carrinho. Que mania é essa de ficar no carrinho com outro te puxando? Parece mais confortável. No entanto, quem dita o destino é quem puxa a corda. Desce do carrinho, põe o pé na estrada. Vai ser mais sofrido, vai ser mais doloroso, mas o resultado final é extraordinário. Então é estimular as pessoas a agir como pessoas livres e tendo a responsabilidade como elemento fundamental desse cálculo. O que não é tão difícil de entender, mas as emoções às vezes falam mais alto do que a razão. Né? Esse é um grande problema. É isso mesmo. Eu falo sempre que, assim, né, que os liberais eles acreditam na capacidade das pessoas de se tutelar, de resolver os próprios problemas, enfim, só que às vezes eu tenho mais a visão assim das pessoas que acham que as outras pessoas não têm capacidade, né? Mas tem muito isso que você falou, na verdade são as próprias pessoas que às vezes não querem assumir a liderança, assumir a sua própria vida e assumir os resultados das suas próprias ações, né? E aí por isso elas preferem ficar sob a tutela do Estado ou colocar a culpa nos outros, no Estado, enfim, das suas próprias ações, né? Essa reflexão é bem interessante. Na verdade, eu vou usar um cara que não é um autor. Hoje, mais cedo, eu citei o Gramsci, agora eu vou citar o Sartre. Os caras vão achar que eu sou esquerdista, mas não sou nem Mas o Sartre tem uma coisa que deve ser levada em consideração. Ele diz assim, olha, nós estamos, na verdade, condenados à liberdade. A liberdade é uma condenação no seguinte sentido. Não é uma condenação no sentido ruim. É no sentido de que, quando nós resolvemos abrir mão dela, nós já estamos utilizando essa liberdade. Eu estou utilizando a minha liberdade para dizer, tome ela aqui de presente para você, presidente, governador, prefeito, e conduza essa minha liberdade do modo como o senhor determinar. E os filósofos, de modo geral, são muito preocupados com isso, ao dizer, não, moçada, e esse é o tipo de coisa da qual não se abre mão. Às vezes, minha mulher sempre bota a culpa em mim. Mais um casado. Mas isso daí a gente não pode questionar. A gente tem que falar de liberdade só da porta para fora. Isso daí você também, você escolhe se submeter também. É uma escolha. Sim. É porque a gente quer acordar emasculado. Então você já coloca no Google a palavra emasculado. A gente não quer acordar com os membros. Então tem isso, quer dizer, é um exercício de recuperação de algo que é importante por natureza para nós. Essa ideia de vida livre. Abrir mão disso é o pior dos caminhos, é o pior dos resultados. Eu acho maravilhoso, cara, eu acho maravilhoso. Outro dia eu estava conversando com a Ana Paula do vôlei, que é uma conservadora, sim, sim. Que eu adoro. Sim, a gente está preparando o material juntos. Estava conversando com ela, ela falou assim, Denis, ela está morando nos Estados Unidos. Falou, Denis, aqui é o seguinte, em cada casa, praticamente em todas as casas, é melhor ser feliz do que ter razão. Em cada casa tem a bandeira americana e agora eles estão colocando a bandeira de Gadsden, aquela da Cascavel, do Don't Tread on Me, né? Não pise em mim. É maravilhoso como que os americanos eles têm uma concepção de liberdade individual, mesmo porque lutaram e despejaram muito sangue na luta por essas liberdades. Talvez a gente não dê tanto valor à liberdade porque nós não despejamos sangue como muitos povos despejaram em nome da nossa liberdade. Eu espero que a gente não tenha que fazer isso. Não precisa chegar nesse ponto. Né? Ter que aprender da pior maneira o quanto a liberdade é importante. Mas ela me mostrou uma entrevista de um chefe de polícia norte-americano falando assim, olha, o governador me mandou uma ordem para prender as pessoas ou mandar para casa pessoas que estão andando pela rua e tal. Eu não vou fazer isso. Eu estou desobedecendo essa ordem do governador porque não existe valor maior do que o valor da liberdade. Então esses caras trazem um negócio no peito. Não é só pela desobediência civil, é pelo respeito a um valor que ele é de natureza humana, que é essa liberdade que a gente perde, segundo Hayek,
em salames, né? Desculpa, em fatias de salame. Fatias. Você vai fatiando, e na hora que você acorda, já não é mais. Que, de certa forma, é o que a gente tem que ficar muito atento agora nesse tempo de pandemia, né? Porque a gente pode ir perdendo aos poucos e daqui a pouco as restrições, né, estão muito maiores, o poder que o Estado tem está muito maior, né? Em nome desse bonismo, em nome desse discurso de que fique tranquilo, que eu vou salvá-lo de você mesmo e de decisões ruins que você possa tomar em relação à sua vida. E aí os caras da segurança, né? E da segurança, né? Até quando eu pensei, eu peguei até o livro um pouco pensando em Hobbes, né? A questão do Estado, enfim, por que a gente precisa do Estado para garantir a nossa segurança. Então, essa é uma época que a gente também fala muito disso, né? A nossa segurança, a nossa saúde está em jogo, né? O problema é que às vezes a gente está olhando muito para um lado e não para o outro, né? Tanto na questão, né, enfim, que a gente está falando muito a questão econômica mesmo, né? Hoje eu fui almoçar também num restaurante que fica na frente do meu escritório, do escritório que eu trabalho, que fazia 3 meses que eu não ia lá, e almoçava direto tal, e fui. Aí a dona do restaurante, é um restaurante bem pequeno, tava falando, ela falou, agora se fechar mesmo, a gente fecha de vez, porque a gente tá tentando, mas não dá, né? Então, talvez a gente tenha que fechar, enfim. A situação no Brasil que hoje nós viramos um ponto muito dramático, que há mais pessoas desocupadas do que pessoas ocupadas na faixa etária de, acho que 20 e poucos acima e tal. Quer dizer, é um negócio muito, muito grave. Vamos dizer seriamente, ninguém esperava por isso. É uma pandemia, talvez a mais grave dos últimos 100, 200 anos. Ninguém estava preparado para enfrentar isso, só que é exatamente nesses momentos nos quais nós somos postos à prova que os valores mais caros se impõem. Então, se nesse momento nos entregarmos facilmente em relação àquilo que vai condicionar, inclusive, a nossa retomada pós-crise, a gente se lasca inteiro na mão de político tirânico, na mão de político totalitário. Então é preciso estar muito atento. Porque existe um movimento que é muito normal e que está dentro da cartilha liberal. Em momentos de crise, em momentos de emergência, é natural o Estado avançar um pouco mais sobre a vida do indivíduo. De que maneira? Oferecendo lá R$600 por mês, oferecendo certos, vamos dizer, certas contrapartidas que fazem parte da política liberal. O próprio Hayek, que é um papa da escola austríaca, que é um papa da economia liberal, vai dizer assim, olha, nessas situações é normal. As pessoas outro dia estavam assim, agora o Guedes está tendo que rever o seu discurso liberal por conta da crise. Não. Dentro da cartilha liberal, na crise, o Estado vai lá e dá uma mãozinha mesmo e tudo. Agora, quanto mais eficiente for o Estado, melhor ele responde. O que nós estamos vendo? A ineficiência estatal está colocando gente analfabeta para mexer com aplicativo de celular, no meio de uma pandemia, para ficar em fila de hospital, de banco, para receber uma pilhéria de R$600 por mês. Faz diferença? Claro, é importante que dê, mas eu quero dizer assim, se você tem um Estado organizado, saneado, efetivo nas suas políticas, esse dinheiro efetivamente chegaria às pessoas que mais precisam, de maneira mais ágil, de maneira mais inteligente. E um monte de denúncia de gente que não precisa estar recebendo também, né? A questão, é isso que você falou, o Estado não é eficiente nem para isso, né? E nós estamos falando que nós não estamos falando de 10 pessoas que receberam, não. Nós estamos falando de milhares de pessoas que receberam. E é o que é pior. Existe uma parte da população que não tem CPF, que não tem celular, que não tem acesso à internet. O cara, ele está completamente invisível à máquina estatal. E nós estamos falando, segundo alguns estudos, de 3, 4 milhões de pessoas. 3, 4 milhões de pessoas. De verdade, Estado, gente, desculpa o meu português, Estado é uma merda. É uma merda esse negócio. É impressionante a incapacidade de lidar com coisas que são fundamentais para a nossa vida. E por isso que a gente precisa de políticos liberais para acabar com o Estado. Para acabar, para diminuir, para, enfim.
Mas e por outro lado, é incrível como você escuta a gente também. Essa semana eu ouvi uma live também, assim, de pessoas que pensam exatamente o contrário. Não, o Estado, agora, esse momento está servindo para a gente ver como o Estado é importante. Muito! E tá resolvendo todos os nossos problemas, né? Mas é uma máquina super eficiente, não precisa nem de resolver os problemas. E por outro lado, eu falo que nesse outro exemplo que eu sempre cito, assim, justamente nesse momento de crise, que a gente vê também as iniciativas individuais, as iniciativas das empresas, das pessoas, enfim, se ajudando, né, como sociedade. E aí você vê que não, talvez você não precise tanto assim do Estado, talvez não é só o Estado que vai resolver os problemas, que vai resolver a crise, né? Eu tenho um amigo que fala muito disso. Eu falo assim, o Estado se interpõe tanto na vida do indivíduo, muitas vezes, para que ele não perceba que ele não precisa do Estado para tanta coisa. Então, se nós nos uníssemos para resolver os nossos problemas... Hoje mesmo eu fiz um story aqui no meu Instagram falando sobre isso. Olha, você pega um menino que está de sol a sol trabalhando para entregar comida na sua casa. Velho, se você conseguiu manter no meio dessa crise alguma possibilidade de ganho, dá uma gorjeta para esse cara. Porque esse cara poderia... Foi uma fala até da Lara, aquela que gravou o vídeo comigo, que é uma liberal extraordinária, aquela menina. Eu falo assim, esse moleque podia estar cometendo crime. Então assim, ajuda o cara, ajuda o comércio do bairro, faz não fica esperando, não, porque deve receber do Estado. Estado é uma resposta última, ruim, cara, ineficaz. Nós temos que... Eu não sou um liberal brutalista que vai dizer assim, o certo seria implodir. De vez em quando eu penso isso, claro. Juntar tudo num canto e tacar fogo. A vontade que dá às vezes é essa. Mas a gente tem que fazer um processo. A gente tem que fazer um processo de ir deixando de lado essa máquina estatal. Muitos os amigos meus aí malucos estão em campanha, desautorizada por mim, obviamente, para eu ser ministro da Educação. Eu falei, vocês vão ter o melhor ministro da Educação da história. Eu vou chegar, acabar com tudo. Eu vou pôr fogo naquele troço, o MEC vai virar 3 planilhas de Excel. É isso, você tem que desestatizar, tirar essa máquina burocratizada, que toma conta de tudo, mas que não resolve nada. As coisas falam por si, a realidade fala por si. Com certeza. É isso que a gente quer, né? Sempre tem que lembrar, mas eu falo que o meu objetivo assim, de entrar na política muito tem a ver com isso, né? Tentar realmente reduzir o negócio, tirar poder, diminuir poder. Eu falo que entrar lá para acabar mesmo com as coisas. Nossa, eu falo o tempo inteiro. Que a gente... assim, os meninos me perguntam muito assim, olha, Denis, como é que eu escolho político? Eu falo, cara, escolhe político pela capacidade que ele vai ter de destruir lei, destruir projeto de lei. Para com essa mania de achar que político bom é político voluntarioso, que quer ficar fazendo lei. Eu vou fazer uma... Não, lei a gente tem que acabar. Lei tem de sobra. É acabar com a presença do Estado em excesso na vida dos indivíduos. Esse é o caminho. Sim, em excesso, exatamente. Trabalhar para que seja mais eficiente. E eu acho que só vai ser mais eficiente quanto menor possível, né? Exatamente. Mas, Denis, muito legal. Acho que a gente está chegando aí quase perto de 1 hora. Você já está na tua segunda live, né? Não, mas eu adorei esse papo, viu? Pois é, muito legal te conhecer também melhor. A gente tem várias coisas em comum. Eu falo que até também sempre nado desde criança, minha mãe nada também, e eu nado desde criança. Aí até hoje ainda nado, fiz até triatlon, já fui até triatleta. Massa. Aí depois acabei parando, agora estou correndo, mas adoro nadar. E, enfim, como eu te falei também, comecei em ciências sociais, fiz 1 ano e meio. Eu gosto muito até hoje, mas aí eu acabei desanimando e tal, e mudando para administração, né? Aí falei, vou trabalhar, cuidar da minha vida, enfim. E aí virei auditora, contábil, falo que encontrei minha vocação, que eu falo que eu gosto de tudo certinho, e conferir se está tudo certinho, é um pouco do trabalho do auditor. E aí, mas sempre tive essa vontade de entrar para a política, né? E aí estamos aí de novo nesse desafio. E também de divulgar as ideias de liberdade, né? Que eu acredito muito. Ainda preciso estudar mais, aprender mais. Você é pré-candidata a vereador, é isso? Pré-candidato a vereador em Curitiba. Beleza, isso. boa sorte, boa sorte. Arrebenta com tudo, entra,
taca fogo em lei, bota fogo em código, arrebenta com entidade de classe, vai fazer um favor danado pra gente. Tem que ser, tem coisas que tem que ir indo devagar, assim, mas não muito radicalismos, assim, né? Vamos convencendo o pessoal do prédio primeiro. Isso. Destrói primeiro em casa, depois lá. Aí depois Câmara de Vereadores, Curitiba, aí depois a gente vai. Vai crescendo, mas boa sorte no seu e eu acredito muito nisso, como você mesmo falou, né? Você, a Lara, pessoas divulgando essas ideias, que eu acho que estão tendo muita receptividade no Brasil, e está crescendo muito isso, né? O interesse das pessoas por essas ideias mais liberais. Então, acho que existe luz no fim do túnel, acho que existe esperança, assim. A gente está avançando e não está avançando pouco, não. Não tinha esses discursos. Essa coisa está avançando rápido. O pessoal está pedindo a minha terceira live. Hoje de madrugada eu tentarei, mas eu não sei se eu vou ter voz de madrugada para fazer uma outra live. Pois é. Teve gente que falou assim, nossa, Denis, tão cedo fazendo live, geralmente você faz mais tarde, né? É porque quem te acompanha e que não me acompanhava, eu espero que me acompanhe. Está todo mundo convidado e vice-versa, que vocês acompanhem. Isso! Na verdade, o pessoal sabe que eu faço live às 2 da manhã, 1h30 da manhã, 3 da manhã. Outro dia eu estava fazendo uma live. Um amigo meu chegou às 5 da manhã, a gente estava fazendo live. É assim. É um negócio meio Nossa! assim. Eu já vi umas meia-noite, assim, mas de madrugada não. Meia-noite é a hora do café da manhã. Louco! Mas muito legal, foi muito bacana a nossa conversa mesmo. Vamos tentar fazer outras aí mais pra frente. E brigadão, um abraço, tudo de bom. Como você falou, vamos tirar uma foto, né? Não sei se o pessoal tirou aí, vamos tentar tirar uma foto, colocar nos stories e eu compartilho, você também. Legal. Peraí. Legal. Para o pessoal nos seguir aí. Valeu, brigadão, Denis. Grande abraço aí para você. Pessoal. Obrigado. Boa sorte igualmente para todo mundo aí na continuação. Até mais. Legal, valeu, obrigada. Tchau.